no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 25, 26, 27, 28, 29 e 30. A minha versão é NVI, mas se vocês quiserem colocar, eu leio pela ACF também, não tem problema nenhum. Mateus 14, do 25 ao 30. Ao 31, perdão. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. 26. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Sabe, queridos, o início da palavra que eu tinha até preparado não era esse, mas o tema continua sendo o mesmo, que é a fé que prospera na crise. A fé que prospera na crise, sabe? O Espírito Santo estava me falando isso hoje, porque nós estamos vivendo um período de crise muito grande. Uma crise muito grande, uma crise não apenas do Brasil, mas uma crise mundial, uma crise que tem assolado todos os departamentos, sabe? Uma crise que tem assolado lares, que tem atingido comércios, que tem atingido todos os departamentos, justiça, todo mundo está vivendo essa crise, sabe? E quando o Senhor estava me falando sobre essa palavra de fé, eu não quero falar sobre uma fé positivista, uma fé que você nega a verdade, uma fé que você nega a natureza das coisas, sabe? Uma fé que quando chega os boletos, você coloca o boleto na frente da sua casa e fica: isso não é um boleto, isso não é um boleto, na esperança que aquilo não vai ser uma dívida mais. Não é sobre esse tipo de fé, não é uma teologia positivista, uma teologia coach que eu quero falar de fé. Mas eu quero falar de uma fé que reconhece a natureza, mas entende que ela gera algo por cima do problema. É esse tipo de fé que eu quero falar, a fé que gera uma nova realidade. Sabe, é uma fé que o câncer continua sendo um câncer. O divórcio, a possibilidade do divórcio continua existindo aquela briga que está gerando o divórcio. A crise financeira continua sendo uma crise financeira. É essa fé que eu quero falar. Aquela fé que reconhece a natureza do câncer, do divórcio, do problema, da falta de dinheiro e gera uma natureza de vitória acima disso. Sabe, é um tempo que nós precisamos ver a realidade acima dos problemas. O Espírito Santo falava muito forte comigo hoje à tarde sobre isso. Tratar das coisas que não são como se já fossem. Sabe, é pegar o problema que está começando agora, ou o problema que está surgindo, e tratá-lo como passado. Por que tratá-lo como passado? Porque é reconhecer a natureza de vitória que Cristo nos dá. É reconhecer a natureza de que já foi vencido. É reconhecer a natureza de que a solução já chegou. Eu me recordo que eu noivei em 2014 e eu morava em Alto Taquari, aproximadamente 500 quilômetros daqui de Cuiabá. Então eu trabalhava lá de segunda a sexta-feira, 7 horas da noite. Eu e o colega voltávamos para Cuiabá, passava o final de semana aqui e na segunda-feira retornava. Então eu tinha um namoro só de final de semana. A gente namorava final de semana, tranquilo. Quando tinha um problema, cada um durante a semana estava na sua casa, tudo se resolvia ali. E acontece que a porta não se abria. Nós noivamos, 6 meses depois nós noivamos, e aí começaram as cobranças dos meus pais, dos meus sogros, da minha esposa.
E aí, como que a gente vai fazer? Nós vamos morar no interior? Ah, não queria ir para o interior, está muito longe de todo mundo. E eu falava, não, o Senhor me falou que nós vamos ficar em Cuiabá. E passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, e as portas não se abriam. As portas não se abriam, pastor Adilson. Sabe, eu mandava currículo para tudo quanto é juiz, mandava currículo para promotor, e quando parecia que tudo ia dar certo, a porta não abria. E um dia eu estava orando e o Senhor me falou bem assim, você precisa dar um passo de fé. Eu falei, eu já dei, eu noivei, Senhor. E Ele falou, você não marcou a data do seu casamento. Que fé é essa que você noiva sem perspectiva de casar? E eu fui lá e marquei a data, conversei com a Clarissa e marcamos a data do casamento. Foi pronto, agora tudo vai se resolver. E a porta continuava não abrindo, e as cobranças. E eu falava, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. E no meio disso tudo, sabe, veio um turbilhão. Nós tivemos uma crise muito grande, porque não conseguia vir. E começamos a brigar. E um dia, era véspera, na semana que ia começar o congresso de jovens, em 2014. Nós estávamos escalados para trabalhar no mesmo departamento naquele congresso, que a gente era da liderança. E aí eu lembro que nós sentamos no carro e falamos, nosso namoro não dá mais, nós vamos terminar esse namoro, vamos terminar esse noivado. Não tem jeito, mas vamos esperar acabar o congresso, porque vai ficar muito feio pra gente. E eu lembro que eu cheguei aquele dia à noite em casa, derrubado, porque eu estava esperando e eu tinha orado, eu tinha certeza que era ela. E eu falei no meu coração naquela noite, falei, Deus, eu orei e o Senhor me falou que era ela, e eu tenho certeza que é. Então eu quero que o Senhor use o profeta que for pregar. Lá de cima, ele, sem me conhecer, ele vai falar o meu nome e vai falar que esse relacionamento é do Senhor. Sabe, queridos, e eu estava nesse congresso sentado orando, e um dia meu coração, eu estava ali ajoelhado não, eu estava sentado, e meu coração começou a palpitar. Eu achei que eu estava infartando, e eu não conseguia ouvir mais nada, e parecia que meu coração ia explodir. E alguém me cutucou do lado, falou, Leopoldo, estão falando seu nome. E aí que eu comecei a entender, e alguém falava lá de cima, na época acho que era o missionário Gabriel, que pregou muitas vezes na Adna. Ele falou bem assim, quem é Leopoldo? Eu levantei a mão, ele falou, vem aqui agora. E ele me falou bem assim, nessa semana você se encostou no seu quarto e você falou que queria uma confirmação do seu relacionamento. O Senhor está confirmando o relacionamento de vocês hoje. Sabe? E eu saí dali cheio de esperança, cheio de fé, que Deus ia me trazer. E um dia o meu chefe me chamou lá em Altaquari e falou, Leopoldo, como que você vai fazer? Você vai casar, você vai querer ficar comigo ou você vai querer ir para Cuiabá? Eu falei, doutor, eu quero ir para Cuiabá. Eu falei, então eu vou te ajudar. Tem um juiz que está precisando e eu vou mandar o seu currículo para ele. E aquele juiz me ligou numa quinta, numa sexta-feira, marcou um teste comigo na segunda-feira pela manhã. E eu voltei animado para Cuiabá, e na certeza que tudo ia dar certo. Deus já estava abrindo aquela porta. Coloquei meu celular, passei o final de semana inteirinho no celular no modo avião, estudando e concentrado em Deus, porque tudo ia dar certo. Cheguei na segunda-feira de manhã, na hora de fazer o teste, tirei o celular do modo avião. Aí chegou um WhatsApp do juiz. Me desculpa, ontem à noite, abre um parênteses, num domingo, eu vislumbrei a hipótese de contratar outra pessoa. Queridos, eu fui para dentro do estacionamento no fórum, e eu chorei tanto, e eu falava, Deus, eu não acredito, eu não aguento mais depender de homens. E o Senhor me falou, você continua dependendo de homens quando você precisa depender de mim. Sabe, eu voltei, falei, amém, não vou mais lutar, e a hora que tiver que acontecer, vai acontecer. E um dia, no site do tribunal, apareceu que uma juíza estava selecionando currículos. E eu fui e mandei, e é muito difícil você conseguir vaga quando anuncia. Para vocês terem noção, porque eu já trabalhei numa época que a gente anunciou o currículo assim, a gente recebe milhares de currículos do Brasil inteiro. E eu mandei. E aí uma pessoa me ligou e falou, tudo bem e tal, você pode vir fazer o teste? Eu falei, posso. Ele falou, mas a doutora quer que venha e fica 1 semana. Vai vir você, mais umas pessoas fazer teste? Eu falei, amém. Sabe, e fui, passei a semana, fiz o teste, voltei para Alto Taquari. Era um feriadão, voltei para Alto Taquari numa quinta-feira.
Na quinta-feira, quando eu cheguei em Alto Taquari, meio-dia, meu celular tocou. Eu falei, alô, tudo bem? Tudo, Leopoldo, aqui é o Leandro, assessor da doutora. Eu falei, pois não, Leandro. Ele falou, Leopoldo, a doutora gostou muito de você e ela quer te contratar. Sabe, a minha reação foi dar um glória a Deus. Eu não sabia se ele era crente, o que ele era. Eu falei, glória a Deus. Ele virou e falou bem assim, calma, varão. Aí eu falei, por quê? Ele falou bem assim, a doutora gostou tanto de você que ela não está te trazendo para o cargo que você fez, ela quer te trazer para um cargo melhor. Sabe, é uma fé que rompe barreiras, é uma fé que te faz ver no futuro. E anos depois, na semana que minha filha ia nascer, numa quinta, numa sexta-feira, era a previsão, porque ela já estava no limite. Eu cheguei na segunda-feira e eu estava demitido. Eu falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Como eu já tinha passado na OAB, acho que há 1 ano, 2 anos. Falei, posso pegar meus modelos? Pode, fica tranquilo. Peguei, imprimi, corri na OAB, levei minha inscrição. Tudo no mesmo dia. Cheguei lá no meu pai. Falei, pai, estou desempregado. E ele, mas como que você fala nessa naturalidade? Falei, pai, eu tenho OAB, desempregado mesmo, você nunca. Se for preciso, eu vou advogar numa porta de cadeia, onde tiver, mas desempregado eu não fico. Aí, peguei e falei, o senhor pode me emprestar R$400 para pagar a inscrição do OAB? Ele falou, lógico, meu filho. Eu falei, amanhã eu recebo, eu te dou. E aí, paguei. Deu 15 minutos, o meu celular tocou. Um amigo que eu não via há muito tempo. Leopoldo, aí, como que você tá? Eu falei, tô bem. Ele falou, cara, você tá no fórum ainda? Eu falei, rapaz, saí hoje. Ele falou, não, porque tem um procurador de justiça aqui, amigo meu, que está precisando de um assessor, e eu não sei porque eu lembrei de você. Você não quer vir aqui? Eu olhei assim, eu não entendi. Meu pai falou, o que foi? Eu falei, me ligaram para fazer um teste agora. E aí a Clarissa já estava saindo do Tribunal de Contas, nós teríamos um decréscimo de salário muito grande. E eu cheguei lá para fazer o teste, peguei na época um terno do meu pai emprestado. E aí eu cheguei lá, ficamos conversando eu, ele, o procurador de justiça, as 2 assessoras, conversamos uns 20 minutos. E aí ele falou, ô Hernan, não, leva ele lá no RH, manda ele apresentar a documentação, ele já está contratado. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu cheguei lá, eu me lembro até hoje, eu conversei com uma mulher chamada Márcia. Eu falei, Márcia, desculpa, estou sendo contratada, eu não faço ideia de quanto que eu vou receber. E o salário que eu ia receber era exatamente a quantia minha e do que a Clarissa recebia no Tribunal de Contas. Sabe, pastor Adilson, é uma fé que move. Às vezes o meu pai e minha mãe olham para mim, eles não entendem como eu fico com tanta tranquilidade no meio da crise. Outro dia, eu estava lá na casa dos meus pais olhando, vendo uma casa pelo Facebook. Meu pai falou, pai, por que você está olhando casa aqui em Cuiabá? Foi porque Deus falou que vai me trazer para cá, que é só uma questão de tempo. Então, a hora que chegar, eu já estou com a casa pronta para ser alugada. Ele falou, rapaz, você tem uma fé, hein? Eu falei, tenho. Tenho porque aquilo que Deus nos promete, queridos, independente da circunstância que nós estamos vivendo, nós geramos, quando nós declaramos a nossa fé, uma realidade acima do nosso problema. E houve um tempo que eu e minha esposa quase nos separamos, o Ivo sabe muito disso, mas nós chegamos várias vezes à porta do divórcio. E eu falava para minha esposa, falei, nós não vamos divorciar. Nós não vamos divorciar, nós não vamos divorciar. Cara, e nós estamos num tempo onde o divórcio está muito normal dentro da igreja. E eu não aceitava aquela realidade, Sabe, o Espírito Santo restaurou o nosso casamento. Veio um filho, veio outro filho. Sabe, é a fé. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Marcos, no capítulo 9, versículo 23, que tudo é possível àquele que crê. Quando a palavra nos faz isso, o Senhor está nos dando um limite daquilo que pode ser. Sabe qual é esse limite? É o tamanho da nossa fé. Tudo é possível àquilo que crê. Quanto mais eu creio, mais fé é gerada. E quanto mais fé é gerada, mais longe nós alcançamos o nosso milagre. Sabe, se a sua fé te permite acreditar que uma dor de cabeça vai ser curada, ela vai ser. Mas se a sua fé permite que um câncer vai ser curado, ela permite que um câncer vai ser curado.
Se a tua fé te permite acreditar que Deus vai te levar em Jaciara, Ele vai te levar. Mas a sua fé te permite crer que Ele vai te levar aos confins da terra, Ele vai te levar. Porque o limite é o tamanho da nossa crença. Sabe, a lógica de Deus é contrariar a lógica. É contrariar tudo aquilo que nós vemos de natural. Lá em João... Tem água aqui? Obrigado. Deus adora, ele gosta de envergonhar a lógica, pastor Adilson. Lá no livro de João 11, tem a história tão conhecida que nós conhecemos de Lázaro. Sabe, e o interessante, quando nós estudamos esse capítulo, não é a forma como o Cristo ressuscita aquilo ali, mas é o desespero da população. Ele estava ali peregrinando e as pessoas desesperadas, Lázaro está doente, Lázaro, e ele tranquilo. E chega um momento que ele fala que Lázaro morreu. Sabe, e quando Cristo chega, ele chega como um médico. E qual era o diagnóstico? Morto há 4 dias. Qual era o estado? Ele estava em decomposição. Qual era a característica do corpo de Lázaro? Já estava fedendo. E qual era a circunstância que rodeava? Um povo que estava desesperado em crise. E ficava, Jesus, e se o Senhor tivesse vindo antes? Se o Senhor tivesse liberado uma palavra? Se o Senhor tivesse feito isso? Se o Senhor tivesse feito aquilo? O grande problema é que o EC que nós colocamos muitas vezes rouba o natural, rouba o sobrenatural que Deus quer nos dar. É querer que Cristo haja como nós queremos. O tempo é dele, ele é atemporal. Ele é atemporal. Sabe? E começaram a questionar porque ele não veio. E no meio da crise, nós precisamos parar de nos mover com a nossa vontade. Nós precisamos mover com o natural. Sabe? Antes de Lázaro ser ressuscitado, Cristo diz: remova a pedra. Ele podia muito bem, sei lá, fazer um gesto com a mão dele, e aquela pedra sairia do lugar com todo o poder que Cristo tem. Mas ele diz: mova a pedra. Mova o natural. O natural é meu, é do Ivo, é da Ebele. O natural é nosso. Mas quando nós fazemos o natural, quando nós movemos a pedra, ele diz para Lázaro: vem. E Lázaro levantou. Ele estava morto há 4 dias, estava em decomposição, ele fedia, havia um povo desesperado. E o povo só precisou fazer o natural para que o sobrenatural fosse feito naquele lugar. Sabe o que Cristo faz, queridos, na nossa vida? Ele preenche o natural com o sobrenatural. Aonde há o natural na nossa vida, Ele tem prazer em mover o sobrenatural. Ele pegou Maria com o ventre virgem, pegou aquele ventre natural e colocou ali um sobrenatural. Ele pegou Isabel, que era estéril, pegou um ventre estéril e colocou um sobrenatural de um homem que viria abrir o caminho para Cristo. Ele pegou o natural e moveu com o sobrenatural. Sabe, às vezes nós chegamos aqui no meio dessa pandemia, desesperado com o nosso emprego, com a nossa finança, ou às vezes estamos doentes e não conseguimos atendimento no hospital, e Deus quer preencher-nos com o sobrenatural. O sobrenatural. E eu quero voltar lá na palavra inicial agora sobre Pedro. O que eu acho mais interessante nessa palavra, antes de Cristo dar o verbo que constrói o caminho, é que não partiu de Cristo o sobrenatural, de querer o sobrenatural. Cristo vem andando sobre as águas, os seus discípulos se assustam, questionam se é um fantasma, e Pedro questiona: se és tu mesmo, manda-me que vai até ti. Sabe, o desejo do sobrenatural não partiu do próprio Cristo, que virou e falou bem assim: calma, é um fantasma, venham até mim.
não partiu dele a vontade daquele sobrenatural, partiu de Pedro. E quando Cristo lança a palavra, lança o verbo que constrói um caminho, Pedro anda sobre as águas. Ainda que ele tenha fraquejado depois, ainda que ele tenha olhado as circunstâncias, ele moveu-se no sobrenatural, ele desejou o sobrenatural. E é o que nós precisamos fazer hoje, ontem e sempre, é querer viver no sobrenatural de Deus, é viver todos os dias no sobrenatural, sabe? É chegar para alguém e uma pessoa perguntar para você como é viver em Cristo, e é dar relato de que todos os dias nós vivemos no sobrenatural de Deus. Não é dizer que a minha vida é calma, é tranquila, eu e minha esposa não temos problemas, eu tenho de meu dinheiro no final do mês, mas é relatar o sobrenatural. Hoje o meu casamento está bem porque o Senhor tem me sustentado. Hoje eu comprei um macarrão fora, lá na taberna portuguesa, porque o Senhor tem me sustentado. Eu perdi meu emprego, mas o Senhor enviou uma oferta que me permitiu comprar uma pizza, porque o Senhor tem me sustentado. Ontem eu estava doente, mas hoje eu estou curado, tranquilo, sem dor de cabeça, porque o Senhor tem me sustentado. É viver de sobrenatural. É com o sobrenatural que nós conseguimos atingir milhares e milhares e dezenas de pessoas. É apresentando um Cristo que viveu no sobrenatural e que nós devemos viver no sobrenatural. Sabe, é essa fé. Não é a fé positivista, a fé que te permite querer trocar a natureza das coisas, mas não, é uma fé que gera uma natureza nova, uma fé que gera uma nova realidade, não que gera uma natureza, mas que gera uma nova realidade. Vamos ficar em pé, eu já estou finalizando. Sabe, queridos, é lançar a palavra de milagre. Vem. A terra era sem forma e vazia, e foi lançada a palavra: haja luz. Sabe, se é interessante que eu tirei esse mês para estudar o livro de Mateus, e como o livro de Mateus fala, acho que, não sei se no final de todos os capítulos, mas imagino que na grande maioria está sempre escrito: e cumpriu-se a promessa que o profeta fez, e cumpriu-se a profecia, e cumpriu-se aquilo, e cumpriu-se aquilo. Sabe, queridos, é lançar palavras que serão cumpridas, lançar palavras debaixo da autoridade de Deus, lançar palavra. Se o casamento está em crise, eu profetizo a salvação do meu casamento. Sabe, se os meus pais não conhecem a Cristo, eu profetizo que eles estarão sentados comigo num banco. O meu avô, a minha avó está doente, eu profetizo a cura. Eu estou sem emprego, eu profetizo um emprego. Sabe, é lançar o verbo que gera a ação, o verbo que gera o milagre. É fazer como Pedro, que não andou somente sobre as águas, mas andou sobre aquele verbo que Cristo lançou: vem, o verbo que fez um caminho. É andar acima das palavras que Cristo nos permitiu lançar. E eu quero finalizar com uma pergunta: quem nós preferimos ser no momento dessa crise? Nós preferimos ser os discípulos, os apóstolos que ficaram no conforto do barco, assustados com o fantasma? Ou nós preferimos ser como Pedro, que se lançou na companhia de Cristo, no meio da adversidade, andar naquele mar, ainda que no meio ele tenha se assustado com as circunstâncias? Sabe, quem nós preferimos ser? Viver no conforto do nosso lar, quando a crise está aí assolando? Ou nos lançarmos em fé, com palavras de salvação, com palavras de conforto, com palavras de ânimo? Quem nós preferimos ser no meio desse caos? Agente de caos ou agentes de esperança? Lançar o caos sobre as pessoas ou lançar a esperança de vida eterna? Esperança que Cristo vai nos salvar, esperança de que Cristo vai acalmar a tempestade. Sabe, queridos, é o tempo de nos posicionarmos com fé, de largar o nosso barco, de arriscar andar sobre as águas, porque é melhor estar se afundando, mas segurando na mão de Cristo, do que ficar sentado num barco, observando de longe aqueles que vivem no sobrenatural. Eu agradeço a palavra em nome de Jesus.
Amém. Nós estaremos orando e vamos fazer o apelo aqui. Eu creio que você deseja receber oração, né? Você está fazendo um sinal. Pode vir à frente. Nós vamos orar pela tua vida. Nós vamos orar por você. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Amém? Deus vai mudar a sua história. Sua esposa? Bom, pode ficar aqui que nós vamos orar. Queridos, alguém mais deseja receber oração? Almir? Amém. Eu creio que Deus vai libertar a sua vida hoje, Almir. Você vai ser liberto hoje, em nome de Jesus. Pai, está aqui o teu filho. O pastor vai ungir a sua vida. Pai, está aqui teu filho Almir. Senhor, ele veio voluntariamente aqui à frente. Senhor, nem precisei fazer apelo, porque ele está sedento de Ti. Ele precisa de um milagre, ele precisa da restauração, ele precisa da cura no seu lar, na sua vida. E nós profetizamos nessa noite, na vida do Almir, da sua esposa Ariane, a transformação, Senhor, a cura, o renovo, Deus. Pai, o Senhor é o Deus que muda histórias, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que muda vidas. E este homem está aqui arrependido, quer mudança de vida, transformação. E eu profetizo que hoje chegou a vitória no lar do Almir. Hoje chegou a cura, hoje chegou a restauração na casa do Almir, Pai. Ele sairá daqui diferente, liberto, transformado pelo Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, todo espírito maligno caia por terra em nome de Jesus. Toda ação demoníaca, toda ação do inimigo contra a vida dele, toda prisão que o inimigo tem prendido a mente, todo vício, tudo aquilo que queira impedir ele de seguir a tua casa, caia por terra em nome de Jesus. Liberte a vida dele, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém, queridos. Nós estaremos encerrando este culto de quinta-feira, este culto da vitória. Que Deus possa abençoar a tua casa, que Deus possa abençoar a tua vida. E nós encerraremos aqui com um louvor, como de costume. E faça assim com a sua mão. Pai, obrigado por este culto maravilhoso. Leva-nos em paz e em segurança para os nossos lares, para as nossas casas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Santo Espírito esteja sobre toda a igreja. A igreja diga amém. Projeto especial para abençoar vidas. E a vitória nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata. Sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo
inevitável mal. Sim, eu posso clamar.